Você está ouvindo Espiadinha, o podcast, tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas e hoje temos um paredão formado, quádruplo dessa vez. Temos Davi, Lady, Matheus e MC Bin Laden. Temos enquete também no Spotify, dê o seu voto. Quem que você quer que saia deste paredão? E vamos entender como é que foi formado esse paredão? Que no outro episódio a gente ia parar na eliminação da Raquel. E nessa daqui, logo após a eliminação da Raquel, a gente tem sempre o invasor, que ele leva um convidado lá pra dentro do Big Brother lá, e daí apresenta a casa. E dessa vez foi a Sabrina Sato, foi. E tivemos uma polêmica por causa disso, porque Sabrina Sato foi deixada lá dentro da casa lá pra conversar com os brothers, depois sair. Só que uma participante passou totalmente do limite e não precisa de muito esforço para pensar quem que foi. Foi a Beatriz. Quando ela viu a Sabrina dentro da casa, porque os brothers estavam de fora da casa, estavam na área externa, e a Sabrina estava na área interna. Quando foi aberta a porta, a Beatriz pula em cima de Sabrina Sato, e daí derruba ela, quase bate ali na mesa ali de centro. E depois, durante a tarde, depois de muita discussão, depois do Twitter subir hashtag, falar um monte de coisa, aí a produção resolveu se pronunciar sobre. E abriu lá o microfone lá para casa e disse o seguinte: atenção, dona Beatriz. Estas atitudes, quando a gente tem um convidado na casa, a senhora fez uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes que tem que se controlar na frente de outras pessoas. A senhora poderia ter machucado ela, e isso não pode acontecer. Portanto, leva 500 estalecas. Dona Lani também participou, e portanto, leva 200 estalecas. E olha, sinceramente, cara, aí depois, é até bom, antes de dar opinião sobre isso, é até bom lembrar que depois tivemos o programa gravado, quarta-feira, que passa o programa, passa o quadro do invasor, e daí na quinta, daí o programa é ao vivo. E nesta quinta, aí sim, Tadeu resolveu dar uma bronca ao vivo. Mas foi uma bronca num nível muito feio. E, cara, aí o que o Tadeu disse no ao vivo lá pra casa? Disse o seguinte: eu queria avisar o seguinte, gente. Temos uma atração na festa, temos um show. Então, Dona Lani e principalmente Dona Bia, que já levaram um puxão de orelha essa semana, o que vocês fizeram não foi legal. Não pode pular em cima da atração. Comporte-se. Daí a Beatriz falou assim: pode deixar, Tadeu. E ainda pediu desculpa. E daí o Tadeu ia falar, e daí foi cortado. Aí a Beatriz resolveu falar e falou assim: Tadeu, eu queria aproveitar o ao vivo para pedir desculpa para Sabrina Sato, para todo o Brasil, porque foi muita emoção, mas a gente está se policiando para não acontecer de novo. Aí o Tadeu falou assim, na verdade, aí a Lani, ela até continuou, até falando assim: eu queria pedir desculpas também, eu não faria isso lá fora, mas aqui dentro é um turbilhão de emoções, e eu sou muito fã dela, desculpa também. Aí o Tadeu falou assim: tá registrado, o recado tá dado, comporte-se. É inacreditável. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê isso. Um participante calar a boca de um apresentador. É a primeira reality show que acontece isso. Porque os fadas podem de tudo. Podem literalmente de tudo. O que tivemos? Dá para pegar de termo de comparativo o que aconteceu com a Beatriz e com a Lady. A Lady, lá naquela treta lá do Davi, que ela jogou as roupas dele na piscina e tal, cara, ela foi perguntar no confessionário se podia ou não. Aí a produção liberou ela fez e tomou a maior chamada no ao vivo.
ela falando que ela passou do limite, passou do ponto, e isso e aquilo. Aí quando acontece um negócio bem mais grave, porque não foi a primeira vez, tanto é que na voz lá da produção que eles falaram durante a tarde, não foi, eles falaram que não foi a primeira vez que ela teve a chamada já, tiveram outras vezes no confessionário. Então fica inacreditável como eles passam um pano para as fadas. Chega a ser ridículo, ridículo. Uma participante fazer isso daí uma vez, aí fazer duas, aí três, aí quatro. O que falta? O que falta para Beatriz ela ter uma chamada mesmo, uma chamada de verdade? E não o Tadeu falar assim, não, gente, tudo bem, tá tudo bem, gente, não precisa, não, mas só se policiem. E daí fica naquela conversinha, tanto é que a Lana e Beatriz depois conversaram, e daí falaram assim, antes do ao vivo até falaram assim, não, eu acho melhor a gente não falar que é o nosso jeito, porque eles podem ficar, porque o público pode achar que é meio incoerência, mas que é meio incoerência, alguma coisa assim, alguma coisa parecida. E realmente porque tudo é o jeito delas. Tudo é o jeito delas. É o meu jeitinho, é o meu jeitinho. Então, cara, fica insuportável, fica insustentável assistir um reality que passa do ponto e a produção realmente não se importa, não se importa. Mas enfim, vamos seguir, que a gente ainda tinha a prova do líder. Essa prova do líder era o seguinte, na primeira etapa, era realizada em duplas. Uma pessoa precisava encontrar 4 cards, uma piscina de bolinhas que fossem iguais ao que apareceu no painel, sair correndo para entregar pro parceiro que estava do outro lado de uma tela. Esse parceiro colocava os cards no lugar indicado, apertava um botão que liberava mais 4 cards. Então ele precisava levar de volta para a pessoa que estava do outro lado e daí apertar o botão para finalizar. Na primeira etapa, quem passou foi o Davi e o Matheus. Depois, na segunda etapa, quem passou foi a Leide e a Giovana. E na última etapa foi a Fernanda e a Pitel. Foram essas duplas que avançaram para a batalha final lá. E na batalha final, após 3 rodadas que eles realizaram, teve uma disputa no mesmo circuito que a Giovana e a Leide ganharam. E elas conseguiram avançar, a Giovana e a Leide. E na decisão final da liderança, foi uma disputa de sorte, que elas precisavam escolher lá um totem lá que tivesse o número premiado. E logo, na primeira tentativa, quem acertou de novo e ganha a liderança pela segunda vez consecutiva é Giovana. Giovana, de novo, naquela outra prova lá que também teve a final também de sorte, ela acertou de primeira. E essa daqui ela também acertou de primeira. Cara, ela é uma sortuda de prova, viu? Porque além dela ter uma agilidade, ela ser muito boa de prova. Porque imagina se ela tivesse feito todas as provas, porque ela tinha um pé machucado lá no início, lá pro meio. Então, o quanto de prova que ela poderia ter ganhado, cara, eu acho que ela ia se dar muito bem nas provas. E agora ela tá se mostrando agora uma jogadora, porque ela tá indo bem em prova, tá conseguindo se articular muito bem no jogo. E ela tem muita sorte. Então, ela é uma jogadora excelente, tá sendo, tá? Tirando todo aquele início que ela foi planta, agora, atualmente, ela está sendo uma jogadora muito bom. E vamos seguir aqui falando em prova. A gente tinha a prova do anjo. Essa prova do anjo era o seguinte, tinha uma arena lá, que era uma casa que era ampliada, e daí tinham que achar peças de quebra-cabeça para montar a peça lá, e daí ir liberando outras etapas. Quem ganhou esta prova foi a Pitel, A Pitel levou no tempo de 3 minutos e 32 segundos. Ela foi rapidíssima, E também mostrando aí como o Fadas, eles são muito bons de provas. Apenas uma pessoa do Fadas não foi desclassificada dessa prova.
A única pessoa que não foi desclassificada foi o Matheus, o único que conseguiu fazer a prova, porque os outros tiveram dificuldade no quebra-cabeça, montaram quebra-cabeça de forma incorreta. Então Davi, Alane, a Isabelle saiu quebrando essa prova. Porque a Isabelle, ela tinha que abrir umas portas lá, umas gavetas, ela saía tirando tudo e daí quebrando. Tanto é que demorou uns 20 minutos pra equipe lá consertar lá. E daí o pessoal no quarto Gnomos, que tava esperando ser chamado pra prova, falava assim, nossa, a Isabelle tá demorando a prova. E daí a Isabelle lá no quarto do Fadas lá, porque no quarto do Fadas era só quem tinha acabado a prova, falou assim, nossa, mas a Leite tá demorando essa prova. Então cada um achava que outro tava demorando. Só que quem tava demorando mesmo era a produção, refazendo aí, arrumando a prova, porque quebrou gaveta, aí quebrou cenário, e foi puxando, jogou os CDs, os discos de vinil lá no chão, lá. Então, cara, e essa prova aí foi muito boa, foi. Eu acho que ela, a Pitel ela sempre vinha se dando bem em provas, tanto que ela foi pra final de provas de resistência lá com a Fernanda. Então, cara, eu acho merecidíssimo a Pitel ter ganhado. Eu acho que ela tinha um bom jogo, e é uma pena, porque a gente teve nessa dinâmica dessa semana, a gente tinha o seguinte, o Anjo, ele iria ficar imune, só que ele não poderia imunizar mais uma pessoa. Então esse Anjo ele já não tinha um peso já igual aos outros. E vamos entender, falando nesse Anjo, falando nessa dinâmica, vamos entender como é que foi a formação do paredão. Que a formação do paredão, para aliviar as tensões do Fadas, para não ir os 3 dos Fadas, aí a produção teve um medo e daí trocou a dinâmica, fez de tudo para não cair 3 pessoas do Fadas nessa dinâmica, porque, cara, foi uma manipulação, uma manobra para conseguir não colocar, para criar uma dinâmica aí que caísse mais alguém do Gnomos, que eles conseguiram. E essa dinâmica foi o seguinte, o Anjo começou lá, a Pitel ficou imune, e daí não tinha o direito de imunizar ninguém. Isso daí o próprio Tadeu tinha falado até na prova do Anjo. A líder, a Giovana, que tinha colocado a mira do líder, tinha só para 2 pessoas só, e ela colocou no Davi e colocou na Alane, ela decidiu colocar o Davi no paredão. E diz o seguinte, é uma pessoa influenciadora no grupo dele. Que não é mentira. Tanto é que durante a tarde de ontem a gente teve uma conversa do grupo do Fadas e ele que falava assim, não, gente, vamos votar na Lady. E daí na outra semana ele falou assim, não, gente, não vamos votar na Lady porque eu quero indicar ela direto no paredão. Então o cara meio que manda no grupo do Fadas. E essa daí é verdade, E tanto é que ele havia falado também naquela conversa ali do Fadas ali, que tava a Isabelle, que ela é meio flutuante, falou assim, não, Isabelle, você poderia votar em outra pessoa, porque vai que a dinâmica coloca 2, 3 pessoas no paredão, e assim se formou. Davi, lá no confessionário lá, votou na Lady votou no Matheus, Alane votou na Lady, Fernanda votou no Matheus, Beatriz votou na Lady, Lucas, o Buda, votou no Matheus, Isabelle votou no Bin, MC Bin votou no Matheus, Matheus votou na Lady e Pitel votou no Matheus. Matheus e Lady foram os mais votados na casa, Matheus com 5 votos e a Lady com 4 votos. Então, como sabiam, como a produção sabia que a votação, cada grupo aí iria votar agora centrado agora, porque não tem mais agora como ficar jogando voto à mercê assim. Então a produção, né, é claro, né, que um grupo ia votar no outro e ele já tem um alvo já específico. Então foi 2 no paredão e cada um teria um contragolpe. Matheus puxou MC Bin
pro paredão, e daí falou assim, eu acho que ele é uma pessoa que vejo muito flutuante no jogo. Já a Lady indicou a Lani e falou, falei que ia puxar a Isabelle, porque não tinha sentido puxar as meninas, mas eu tive troca aqui dentro, mas eu já vi que pra elas tanto faz, então eu vou puxar a Lani porque ela votou em mim. E daí veio o poder Coringa, este poder Coringa, que claramente seria comprado pelo Matheus, porque o cara ele tinha 4.000 estalecas. Este poder Coringa tiraria o direito de um dos indicados do paredão disputar a prova bate-volta, e Matheus tirou o MC Bin da prova. Essa prova bate-volta aí foi simples, igual das outras vezes, que era 3 turnos, e daí tinham 3 fases, daí só um participante podia se salvar, tinha que encontrar 3 produtos corretos, primeiro vencia. A Lani, ela conseguiu se salvar deste paredão, e daí o paredão se forma o seguinte. Paredão, então, temos Davi, indicado pela líder, temos Lady Matheus, os mais votados pela casa, e MC Bin. Estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, vamos falar desse paredão, que, mais uma vez aí, a gente vai ter um show de incoerência, principalmente por parte da torcida fanática, da torcida que acha que as fadas não erram. A gente vai ter um show de incoerência, porque no último paredão eliminaram a Raquel, falando assim, não, a Raquel planta, ela é planta demais. E neste paredão a gente tem Matheus, que é um planta, é um baita de um planta, nunca teve um momento marcante no jogo, nunca teve uma treta, uma briga, uma rivalidade, nunca teve nada, ele não tem opinião própria, ele não sabe jogar. E a gente também tem agora pros fadas, não falaram assim, não, porque esse daí é dos fadas, então a gente não pode votar. Temos MC Bin Laden, que também não faz nada também no jogo, não faz diferença nenhuma no jogo. Desde quando saiu o Rodriguinho, ele não apareceu mais no jogo. E, infelizmente, todo mundo já sabe já que a Lady vai ser eliminada. É uma pena, porque além dela ter uma trajetória muito boa, cara, é triste todo esse caminho que ela fez durante o jogo. É triste, não pelas atitudes dela, mas do jeito que a produção tratou ela. É muito triste. Eu acho que essa daí tem a participação mais triste já do Big Brother. Porque a gente tem uma participante que ela foi literalmente perseguida pela produção, porque ela falou de uma teoria que o Davi tava trocando de microfone várias vezes, então ele tava sendo protagonista e tal. Aí a produção tirou o sarro, chacota total em cima dela, trocando o microfone dela todas as horas. E agora, principalmente isso agora. Ela ser chamada a atenção no ao vivo, algo que ela perguntou se poderia fazer, e ela tomar uma atenção, falou que passou do ponto. E, cara, é muito triste. Eu acho que essa edição aí, além dela ter sido sequestrada, essa edição está sendo manipulada pela própria produção, porque a produção está sendo contra participantes que eles colocaram lá dentro da casa para beneficiar outros participantes. Então, essa dinâmica, por exemplo, toda essa manobra, toda esse gingada aí que eles tiveram que fazer para não cair 4 fadas no paredão, é algo inacreditável. Eu acho que nunca existiu um paredão quádruplo nesta reta final. A gente tá falando de top 10. As pessoas que estão na casa agora, tirando esses indicados no paredão, já estão no top 10. E a gente ainda tem que ter um paredão quádruplo com votação para sair. É triste, porque principalmente votação para sair, porque aí tem pessoas que estão nesse paredão e deveriam sair, só que não vão sair porque eles são um peso para a equipe.
Por quê? Porque a equipe, se fosse o voto para ficar, aí o Davi estaria lá com 70%, 60%, e ia ficar uma divisão muito interessante. Quem queria sair? MC Bin Laden, Matheus, a Lady, talvez? Porque aí cada torcida depende da própria torcida e não fica dependendo de torcida alheia. E esse jogo realmente tá sendo muito difícil de assistir. Afinal, né, a produção contra um grupo. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau!